Após 5 anos sendo escravizado e sobrecarregado de trabalho, Shin percebeu que sua vida era um desperdício de espaço. E enquanto sua mente começava a se quebrar por ser odiado por sua família, ele cruzou deliberadamente um sinal vermelho para que pudesse abraçar o Truck-kun. Acabando com sua vida miserável naquele instante, contudo, sua alma foi reencarnada como um bebê abandonado no frio da natureza selvagem, mas um velho nojento salvou sua vida, sem nunca saber a verdade sobre o que aconteceu com seus pais. Seu pai fora o lorde de sua nação. E até ajudava os fazendeiros quando suas colheitas passavam por secas. Mas, embora Olivria tivesse libertado seu império da escravidão e da fome, ele tinha uma esposa gorda para caramba. E estava sendo alvo de conspiração do arquiduque e dos outros nobres, enquanto planejavam apagar sua existência. Antes de se tornar o rei de sua nação, alguns dias depois, ele recebeu uma carta dos nobres desejando finalmente coroá-lo como imperador na capital. Mas quando a vadia nojenta e feia ouviu essas palavras, ela se preocupou que os outros estivessem tramando para assassiná-lo na capital. Mesmo assim, ele a confortou, lembrando-a de que já fora o maior caçador de demónios do mundo. E assim ele partiu em sua jornada. Ao longo das semanas seguintes, mulheres começaram a ser sequestradas em sua aldeia. E um policial contou às mulheres um segredo, revelando que Lord Olivria provavelmente as estava vendendo como escravas. A cidade inteira começou a engolir essa narrativa, sem perceber que tudo isso fazia parte da armadilha do falso policial. Então, na manhã seguinte, eles alegaram ter encontrado as mulheres sequestradas na carruagem de Olivria e descobriram todas as mulheres que estavam desaparecidas após seu desaparecimento. A cidade inteira ficou indignada, então, quando eles apareceram do lado de fora de sua casa com sua esposa gorda para caramba dentro. Eles liberaram todas as suas chamas para incendiá-la. Essa foi a mesma noite em que Olivria havia retornado da capital, se perguntando por que o rei não o encontrou no Starbucks do gueto. Mas ao ver sua mansão em chamas, ele correu para sua casa, vendo o corpo morto de sua esposa. Todos os aldeões gritaram com ele por sequestrar e escravizar suas esposas e ficaram felizes que a polícia militar os salvou. Mas Olivria lembrou-lhes que a polícia sequer existia em seu mundo. Então, ao perceber quem estava por trás de seu plano, ele se levantou rindo, percebendo que havia sacrificado toda a sua vida para salvar seu império. Apenas para que eles matassem a única coisa que ele amava. Enquanto olhava para eles, ele jurou matar toda a humanidade, permitindo que o poder do diabo o consumisse, tornando-se o primeiro humano a se transformar em um demónio. E destruiu toda a cidade em uma explosão massiva. Contudo, Shin ainda nasceu milagrosamente do corpo morto de sua mãe. E foi resgatado pelo velho da neve congelante. Ao longo dos anos seguintes, ele foi capaz de se tornar o último mestre do ar e até mesmo desbloquear o sistema de armazenamento do vazio proibido. Mas decidiu esconder suas habilidades para parecer comum. Mesmo assim, Merlin New Shin foi secretamente reencarnado de outro mundo, já que ele era o único humano capaz de lançar feitiços sem um encantamento. Mas continuou mentindo para si mesmo para que pudesse ter um neto normal. Contudo, uma bruxa feia e nojenta começou a gritar com ele por caçar um javali perigoso. Mas ele disse a ela que não estava com medo, já que ela se parecia com de qualquer maneira. O que ele disse? Merlin disse a ele para ser mais gentil com sua avó feia, mas seu tio percebeu que tinha que tornar o treinamento com espadas deles ainda mais difícil agora, e assim 2 anos se passaram em seu novo mundo. Quando seu avô decidiu revelar o segredo sinistro escondido em sua floresta, 10 anos atrás, o primeiro demónio nasceu e quase destruiu uma nação. Mas, embora Merlin tenha salvado o mundo, ele agora era um saco de ossos velhos e inúteis. Então, para proteger seu mundo, ele decidiu ensinar a seu filho a expansão de domínio, permitindo que ele encontrasse os demónios em sua vizinhança, mesmo que apenas um em 1 milhão de humanos fosse capaz de usar essa habilidade. Shin lançou sua expansão de domínio em um instante, cobrindo toda a floresta. E se estendeu ainda mais do que a de Merlin. Merlin sentiu algo estranho em sua aura, mas Shin sentiu a presença de um demónio no fundo da floresta. E enquanto ele continuava devorando os corpos de animais, Shin já havia encontrado o demónio. Contudo, quando Shin desembainhou sua espada, Merlin gritou para ele recuar, mas Shin continuou correndo para frente. E, bem antes de ser morto, ele ativou seus jatos de ar para desviar do ataque do demónio e usou seu impulso para correr de volta, cortando o pescoço do demónio com um único golpe. Esta foi a primeira vez na vida de Merlin que ele viu um demónio sendo morto com um único golpe. E se perguntou como ele havia encantado sua espada e botas. Enquanto ele dormia naquela noite, Merlin pensou nele como seu próprio neto. E embora Melinda sentisse o mesmo, eles sabiam que era hora de revelar a verdade. Então, após seu treinamento com espadas com Miguel no dia seguinte, Merlin disse a ele que eles precisavam conversar. E revelou que ele não era seu neto, embora Merlin não tivesse ideia de como ele ainda nasceu do corpo morto de sua mãe. Ele revelou que não tinha ideia de quem eram seus pais. Mesmo assim, ele se perguntou como Shin não estava triste ao ouvir essas palavras, mas Shin revelou que sempre o admirou como seu pai.
Então ele não precisava de ninguém além de seu avô feio e inútil. 5 anos depois, sua família se reuniu para celebrar seu 15º aniversário, mas como ele agora era um adulto em seu mundo, Merlin decidiu mostrar-lhes a extensão de seus poderes. E os levou para a natureza selvagem, pois era perigoso demais para fazer isso em qualquer outro lugar. A imagem é de uma criança criando uma névoa, uma mistura de oxigênio e hidrogênio, envolvendo-a com uma barreira de ar, e no impacto, a névoa se transforma em escuridão. Fazer. Enquanto o esquadrão de idiotas mentalmente doentes o encarava, Melinda se perguntava por que ele transformou o filho deles em um Lorde Demoníaco. E gritou com ele para revelar a fonte de poder em seu corpo, mas ele queria manter em segredo seu processo para alcançar um corpo tão poderoso. Foi porque ele se inscreveu no melhor programa de perda de peso do mundo, INS, uma marca que prioriza sua saúde e bem-estar, dando a você uma abordagem realista para finalmente alcançar o corpo que você sempre sonhou. Com acesso ilimitado a profissionais licenciados, INS personaliza sua jornada de perda de peso para se adequar às suas circunstâncias. E ainda fornece um rastreador de peso e hábitos para manter sua saúde. E para aqueles que desejam ter um corpo como o de gojo mais cedo para que finalmente possam conversar com uma garota em vez de ficarem sozinhos a vida toda, droga. As injeções de GLP-1 compostas da INS ajudam as pessoas a perderem uma média de 5,3 kg apenas no primeiro mês. Então, o que você está esperando? Inscreva-se no programa de perda de peso da INS para finalmente se aproximar de ter um corpo que atraia um harém de garotas. E você estará correndo para sua cama mais facilmente do que qualquer protagonista de Sekai. Além disso, INS oferece um dos preços mais acessíveis do setor. Mesmo tendo suas fábricas aprovadas pelo FDA, com kits de medicação oral a partir de apenas $69 por mês com um plano de 10 meses. E injeção de GLP-1 composta a partir de apenas $165 com um plano de 12 meses. Para começar seu plano personalizado agora, clique no link na minha descrição e comece sua jornada para se tornar um protagonista de anime da vida real que finalmente será mais gostoso. E não terá que se preocupar com suas 2 garotas do harém sendo roubadas por um grupo de idiotas porque você é um predador fraco, feio e nojento como Shin. Droga. Enquanto o conselho de imbecis se reunia mais uma vez, eles perceberam que os poderes de Shin eram suficientes para destruir um exército nacional. E até causaria guerras por causa disso, Dion pediu a Merlin para matriculá-lo na Academia de Magia, mas Merlin pensou que ele estava planejando assimilá-lo em seu país, mas quando Shin se perguntou o que ele queria dizer com seu próprio país, Dion revelou que estava escondendo sua identidade. E confessou que era o rei de sua nação. Miguel era o comandante da Ordem dos Cavaleiros e Dion continuou a revelar que Merlin era o herói de sua nação. E ele salvou sua vida no último instante. Como Linda, ela costumava ser uma gata gostosa antes de se tornar uma bruxa velha inútil e juntos eles derrotaram o demônio. Embora seu corpo nunca tenha sido encontrado, ouvindo essas palavras Shin se perguntou como ele nunca soube que eles já estiveram em uma festa juntos, mas Chris revelou que eles eram realmente marido e mulher. Algumas semanas depois, Shin estava a caminho da capital, mas quando chegaram à mansão de Merlin, a porta se abriu para revelar as empregadas e mordomos que iriam servi-lo. No entanto, Merlin percebeu que essa era a ideia do esquema, então ele disse a Shin para explorar a cidade enquanto eles lidavam com suas besteiras. Enquanto Shin andava pelas lojas, era a primeira vez que ele comprava algo. Mas depois de explorar a capital, ele estava perdido em um dos becos onde todas as coisas boas acontecem, então ele ouviu a voz de 2 garotas que estavam prestes a ter um desenvolvimento de enredo de Sekai. Então Shin perguntou às garotas se aqueles bastardos feios estavam incomodando elas, no entanto. Quando os viciados o confrontaram, esse cara estava se contorcendo de tão ruim que ele precisava de sua próxima dose, mas quando ele tentou socar Shin, ele se esquivou de seu ataque e derrubou 2 deles. Antes de esmagar a faca do terceiro com a mão e nocauteá-lo enquanto a primeira gostosa tentava perguntar como ele quebrou uma adaga. Ele disse a ela que tinha uma adaga diferente para ela antes de ver a maior personalidade de tamanho de enredo de sua vida. E percebeu que encontrou a garota dos seus sonhos. Alguns minutos depois, em um café, Maria agradeceu por salvá-las e apresentou Big Maggie como Cecília. Quando ele tentou apertar a mão de Cecília, suas comportas começaram a se romper, mas quando Maria começou a provocá-la, ela agarrou sua mão e chegou ao clímax naquele instante. Então Maria revelou que eles estavam se candidatando à Academia de Magia. E desejou poder conhecer o sábio e a Imperatriz Mágica e especialmente queria ser destruída por seu filho misterioso, no entanto, o Virgem de Shin. Decidiu ir embora antes que ela o reconhecesse e tirasse suas roupas em público. Mas assim que ele se foi, Maria notou que Cecília ainda estava olhando para ele. Então, quando ela tentou perguntar se ela poderia beijá-lo, Cecília estava em um mundo diferente, mas quando Maria perguntou se ela poderia torná-lo seu namorado, Cecília gritou que não podia. Tendo caído da armadilha de Maria, Cecília confessou que seu coração começou a palpitar quando ela o viu,
mas Maria sabia que ela queria outra coisa para estar batendo nela. No dia do exame de admissão, Shin se perguntou se algum dia veria Cecília novamente. Mas quando ele decidiu verificar o quadro de avisos, um perdedor inútil começou a ordená-lo a se afastar. Com Shin ignorando seu rosto inútil, o perdedor tentou empurrá-lo, mas Shin torceu seu braço. Então, quando o viciado ficou com raiva, ele disse que seu nome era Kurt e que ele era o herdeiro do Conde Ritzberg, mas quando ele ameaçou acabar com Shin, outro bastardo chegou dizendo a ele que ostentar sua autoridade era contra o decreto real. Por esta razão ele disse que Kirk poderia ser punido pela realeza. Mas quando o idiota decidiu se desculpar, Augusto disse a ele para ir embora depois que o bastardo tirou sua bunda feia de viciado de lá. Augusto se apresentou a Shin. Mas quando Shin notou que seu sobrenome era Erside, ele percebeu que era filho do rei de Zion. Embora Augusto quisesse manter sua identidade oculta, Shin percebeu que eles eram praticamente primos. Mas Maria se perguntou como Shin era amigável com o príncipe. E Cecília começou a se perguntar quem Shin realmente era quando a primeira fase dos exames de admissão começou. Os alunos começaram a resolver uma prova escrita, mas quando avançaram para o exame prático, o instrutor disse para eles mirarem no alvo com seu melhor feitiço mágico. Quando o primeiro aluno se apresentou, Shin estava animado para ver outro usuário de magia da sua idade. Que vergonha! Que vergonha! Que vergonha! Quando o outro idiota fez sua tentativa, Shin continuou perdendo a paciência com o quão cringe eram seus encantamentos. Mas enquanto todos os outros alunos continuavam gritando palavras inúteis, Shin se perguntou quando ele se inscreveu para um asilo psiquiátrico. Quando chegou a vez dele, o instrutor o avisou para manter seu poder sob controle e disse para ele não destruir a sala de treinamento. Eu estava suprimindo meu poder. Sim, eu suprimi bastante e ainda assim acertei com aquilo. Alguns dias depois, Shin e Augusto descobriram que passaram no exame e se tornaram os maiores, mas quando Shin entregou sua identificação para a administradora, ela percebeu quem ele era, então depois de entregar a ele seu uniforme e livros didáticos. Ela disse que eles foram encantados com magia defensiva. E o avisou para não reencantá-los. No entanto, naquela noite, Kurt estava com raiva por ter sido ofuscado por Shin, como ele pensava que Shin devia ter trapaceado nos exames. Ele decidiu apagar sua existência. Enquanto isso, em sua casa, Shin começou a reencantar seu uniforme, então, ao anular a defesa mágica e os feitiços de supressão de choque. Ele começou a substituí-los por feitiços de autocura e absorção absoluta, e assim que mal conseguiu ter sucesso, ele gritou com sua magia funcionando de alguma forma. Mas quando Melinda invadiu para fazê-lo calar a boca, ela percebeu que ele tinha acabado de quebrar as leis da própria magia. No dia seguinte, quando chegaram para a cerimônia de entrada, ela avisou Shin para não contar a ninguém sobre seu uniforme reencantado. Mas as outras famílias começaram a correr em direção a eles depois de reconhecer Merlin e Melinda, e logo chegaram ao salão. Mas quando Shin foi convocado para fazer o discurso de abertura, Cecília e Maria perceberam que ele era o neto do herói. No entanto, enquanto Shin fazia seu discurso, a visão de seu rosto feio só deixou Kurt mais irritado. No dia seguinte, após suas aulas terem terminado, Maria disse a Shin que Cecília estava sendo assediada por um stalker que estava se aproveitando do poder de sua família para ameaçá-la. Quando Shin se perguntou onde estava o perdedor, Kurt gritou o nome dela exigindo saber por que ela estava falando com outro homem. Enquanto ele tentava puxá-la para longe, Shin deu um tapa na mão dele e prometeu protegê-la não importa o que aconteça. Com Kurt ficando desesperado, ele gritou que Cecília era sua noiva, mas como Cecília revelou que já havia recusado seu noivado, ela disse para ele deixá-la em paz, percebendo que ele não tinha outra opção. Ele ameaçou demitir seu pai inútil do departamento. Já que seu pai era seu comandante, no entanto, Augusto gritou com ele para parar, revelando que ele informaria o rei sobre sua insolência e disse para ele se perder. Se ele quisesse esquecer isso, mas depois que ele saiu, Shin pensou que ele definitivamente voltaria, então Augusto lembrou que ele jurou protegê-la não importa o que aconteça. Fazendo com que suas comportas se rompessem, então, para protegê-la, Shin se ofereceu para levá-los para sua casa e quando Augusto se ofereceu para ir junto, Júlio e Thor apareceram como escoltas, pedindo para também acompanhá-los. Então algumas horas depois, Shin começou a explicar para Merlin e Melinda que ele pretendia substituir o encantamento no uniforme de Cecília. Mas quando Melinda perguntou a Cecília se ela era digna disso, revelando que seu uniforme se tornaria um equipamento de proteção de nível Tesouro Nacional, Cecília disse a ela que não era. Enquanto ela começava a se desculpar por se aproveitar da bondade de Shin, ela revelou que só queria que ele a salvasse. E jurou ficar longe dele, mas Melinda a impediu de fugir, dizendo que era apenas um teste para saber se ela estava usando ele. Quando Cecília começou a chorar, Shin revelou que sabia que ela não estava se aproveitando dele e queria que ela o usasse da maneira que quisesse. O que você quer dizer com isso? Enquanto ela tirava o uniforme, Cecília revelou que estava muito feliz quando Shin a salvou.
E Melinda sabia que precisava fazê-la ser sua esposa. Alguns minutos depois, ele começou a substituir o encantamento em seu uniforme, então, ao revelar que ele a protegeria contra ataques furtivos. Ele disse que só poderia defender as partes do corpo dela que estavam cobertas pelo uniforme. No entanto, no final daquele dia, Shin havia reencantado os uniformes dos outros. Mas Maria disse a ele que não tinha interesse em usar um equipamento de proteção de nível nacional. Abrindo um portal, Shin os levou para a cabana onde foi criado. Mas quando eles perceberam que tinham acabado de se teletransportar, ele os levou de volta para a capital. A única limitação para seu poder era ter que visitar esses lugares. Mas a cabeça de Maria quase explodiu ao imaginar o quanto de poder ele possuía na manhã seguinte. Enquanto Shin estava escoltando Cecília e Maria para a escola, ele percebeu que não estava sentindo nenhuma magia negativa ao redor deles, mas quando Cecília começou a se desculpar por fazê-lo vir até sua casa para buscá-la, Shin disse a ela que nunca permitiria que ela corresse perigo. Quando eles chegaram à escola, Augusto notou as garotas flanqueando ele. Mas enquanto ele se perguntava se eles tinham feito um manage antes mesmo da escola começar, Shin disse a ele que ele era quem parecia um virgem. Naquele momento, o professor chamado Alfred chegou. Então, depois que ele os mostrou ao redor da escola, ele explicou que eles precisariam se dividir em diferentes grupos de estudo com base em sua proeza mágica, percebendo que nenhum dos grupos seria um desafio para Shin. Augusto sugeriu que ele começasse seu próprio grupo de estudo e a maior artilheira de todos os animes disse que estaria disposta a participar também. E quando Alfred percebeu que eles já tinham seus 5 membros para formar um grupo, ele se ofereceu para ser o conselheiro deles. Então Cecília implorou para Shin ensiná-la tudo o que ele sabia sobre anatomia naquela noite, enquanto Heidsberg começava a gritar por Kurt. Ele lhe disse que recebeu uma convocação do rei. E começou a repreendê-lo por abusar de sua autoridade, mas Kurt se achava especial e começou a dizer que não deveria ser tratado da mesma forma que os plebeus. E enquanto ele dizia ao pai que continuaria abusando de sua autoridade, ele culpou Shin por tudo o que estava acontecendo, percebendo que Kurt estava perdendo a cabeça. Heidsberg o derrubou no chão, enquanto dizia que o puniria por ser inútil. Ele disse à segurança para trancá-lo no dia seguinte. Depois que Shin e as garotas ouviram que Kurt havia sido castigado, Shin começou a se perguntar se Kurt sempre tinha sido um idiota. Mas enquanto Júlio lhes dizia que ele nem sempre foi assim, Thor revelou que eles frequentaram a mesma escola fundamental. E enquanto ele explicava que Kurt começou a mudar quando começou a andar com um professor suspeito chamado Stram, ele disse que o professor de magia transferido foi realmente exilado do Império, e continuou dizendo que Stram sempre usava um tapa-olho sobre os olhos. Ele disse que ele deveria ser cego, mas Shin se perguntou por que ele não me lembrava de seu pai. Enquanto isso o professor assustador havia chegado na casa de Kurt. Mas enquanto Olivier e Strom encontrava Kurt amarrado dentro de um quarto, ele pensou que ele era inútil e patético. No entanto, Kurt ainda estava com raiva. Então, enquanto ele começava a dizer que Shin era um idiota por roubar sua garota, Strom começou a encher seu corpo com energia demoníaca, dizendo-lhe para se vingar de Shin de volta à escola. Enquanto Shin e os outros alunos estavam indo para a próxima aula, Shin sentiu a presença de um demônio. Mas quando ele olhou para os arbustos, ele avistou Kurt escondido à distância. Enquanto os outros o notavam, Kurt liberou fogo para obliterá-los. Mas enquanto Shin conseguiu protegê-lo com uma barreira, as chamas quase queimaram todo o seu corpo. Mas ele conseguiu dizer a Maria e Cecília para canalizarem magia em seu uniforme imediatamente. Kurt liberou outra chama em sua barreira. Mas enquanto Shin conseguiu segurá-la, eles perceberam que suas mãos estavam queimadas. Felizmente o encantamento de autocura em seu uniforme começou a curá-lo. Mas enquanto Shin lhes dizia que Kurt realmente queria matá-los, Augusto disse que ele seria preso por tentativa de assassinato. Diante de seus olhos, Kurt começou a exalar uma imensa energia escura que devastou o chão ao seu redor, mas enquanto Shin percebia que ele estava demonizado, seu corpo continuou se contorcendo até que os ossos de seu pescoço estivessem todos quebrados. Enquanto ele completava sua transformação para um demonoide, Shin disse a Augusto para ir para um lugar seguro com os outros, dizendo que ele pararia Kurt sozinho. Então, depois que eles se foram, Shin percebeu que ele poderia lutar. Mas quando Kurt começou a correr em direção a ele liberou uma enorme bola de fogo que Shin mal conseguiu desviar. Quando ele tentou atacar novamente, Shin começou a explodi-lo com suas próprias chamas, eventualmente derrubando-o. Mas enquanto Kurt conseguiu se levantar e começou a gritar para Shin morrer, Shin se perguntou como um demonoide era capaz de falar. Mas Kurt estava apenas desesperado para acabar com ele imediatamente. Ele liberou uma enorme quantidade de chama que explodiu ao redor de sua barreira. Mas enquanto Shin escapou ileso, ele o explodiu com raios quase fritando todo o seu corpo. Enquanto ele percebia que Kurt podia sentir dor, Shin começou a se perguntar se ele poderia transformá-lo de volta de ser um demônio. Mas enquanto Kurt começava a lançar bolas de fogo que ele facilmente desviava, o lunático não diminuiria a velocidade e enquanto ele começava a reunir poder mágico em si mesmo para criar uma explosão, Shin tentou pará-lo com uma explosão de raio.
mas repeliu na barreira, percebendo que a enorme magia explodiria toda a escola. Shin invocou sua vibração ultrassônica. Então, enquanto ele ativava seus jatos de ar para correr em direção a Kurt, ele se esquivou de seus ataques e cortou sua cabeça em um golpe limpo. No entanto, a culpa começou a pesar sobre ele. Enquanto ele se perguntava se matá-lo era a coisa certa a fazer. Naquele momento seus amigos chegaram, mas quando Cecília começou a verificar se havia alguma lesão Maria se perguntou como ele conseguiu derrotar o demónio sozinho. Algumas horas depois Strom estava assistindo tudo. Mas ele considerou seu experimento um sucesso. E ficou feliz por finalmente encontrar seu filho. Quando Shin chegou em sua casa, eles perceberam que o rei de Sin estava esperando por ele. E a guarda do rei começou a anunciar que Shin seria premiado com a primeira ordem de mérito por matar um demonoide. No entanto, quando Merlin começou a pensar que diziam estava tentando usá-lo para fins políticos, diziam explicou que era o mesmo prêmio com o qual eles foram homenageados depois de matar um demonoide há vários anos. E com a notícia tendo-se espalhado para toda a cidade, ele pensou que era justo homenagear Shin por uma conquista igual. Percebendo que ele tinha um ponto, Merlin decidiu permitir o prêmio. Mas ameaçou deixar a capital se o Odisseum tentasse explorar Shin. Alguns dias depois, enquanto Shin, Maria e Cecília caminhavam pela rua, todas as garotas notaram seu novo herói. E enquanto elas desejavam que ele usasse sua espada para injetar ar dentro delas, ai, que porra é essa? Elas se perguntaram se a vadia feia ao lado dele era sua garota. Naquele momento Shin decidiu se desculpar por arrastá-la para toda a publicidade, mas enquanto Cecília lhe dizia que não era nada para se preocupar, ela disse que estava disposta a ficar ao lado dele. Mas enquanto Shin ouvia essas palavras, ele percebeu que havia dito a ela exatamente a mesma coisa. Enquanto isso, dois investigadores do Departamento de Segurança chamados Carlos e Alt estavam investigando o incidente do demonoide e enquanto Carlos revelou que Kurt foi visitado por um professor do ensino fundamental antes de ser demonizado, Alt sugeriu que o interrogassem quando chegassem ao quarto de Strom. Os homens se apresentaram. Mas quando notaram que Strom estava usando magia sensorial, Alt se perguntou se ele era realmente cego. No entanto, quando ele começou a dizer que descobriram que ele ensinava magia para alunos em um grupo de estudo, ele se perguntou se ele soube o que aconteceu com um de seus alunos. Então Strom revelou que sim. Ele continuou dizendo que nunca imaginou que Kurt se tornaria um demonoide com Strom tendo acidentalmente escorregado alto. Decidiu convidá-lo para examinar o corpo de Kurt dizendo que estavam tentando montar uma equipe de especialistas que pudessem desvendar como ele se tornou um demonoide. Mas enquanto ele seguia Alt pelo túnel, ele se perguntou por que eles pretendiam examinar um corpo ali, mas Alt disse que estavam em circunstâncias difíceis naquele momento. Um exército de cavaleiros e magos os cercou. Então quando Alt começou a dizer a Strom que eles pretendiam prendê-lo, ele explicou que havia escorregado antes. Porque após o incidente o rei de Sin havia emitido uma ordem de silêncio que proibia qualquer um de revelar que Kurt era o demonoide. Então, sem mais ninguém na capital sabendo a verdade, Alt se perguntou como ele conseguiu descobrir que Kurt era o demónio, percebendo que ele estava exposto a Strom. Decidiu admitir que realmente usou Kurt como um experimento, mas quando ele revelou que havia concluído todos os seus experimentos na capital, Alt ordenou que os magos o atacassem enquanto isso do lado de fora Shin e seus amigos estavam indo para a oficina de Mark. Mas quando as paredes explodiram Shin e Augusto avistaram Strom dentro do campo de desfile. Percebendo o tapa-olho sobre seus olhos Shin se perguntou se ele era o professor assustador então quando Augusto lhe disse que era Alt revelou que ele transformou Kurt no demonoide. Como essa descoberta deixou Shin furioso ele correu em direção a ele com uma vibração ultrassônica lançando uma chama em direção a ele, mas Strom a repeliu. Imediatamente Shin quase o cortou por trás, mas quando ele se esquivou Shin começou a atacá-lo novamente. Até que Strom liberou uma explosão de fogo que o repeliu querendo pegá-lo Shin invocou grandes espinhos do chão. Mas quando Strom se elevou acima dele Shin percebeu que ele estava pairando no ar determinado a acabar com ele de qualquer maneira Shin lançou com seus jatos de ar cortando seu rosto. E desencadeou fogo sobre ele, mas quando Strom liberou uma energia massiva que o repeliu novamente quebrou seu tapa-olho naquele momento Shin notou seus olhos. Mas quando ele percebeu que ele também era um demonoide Strom lhe disse que os humanos se tornaram uma criatura insignificante. E disse que os usaria para quantos experimentos quisesse desesperado para detê-lo Shin desencadeou chamas em direção a ele, mas quando ele evitou Shin esperou que seu próximo ataque acertasse. Então quando Strom preparou seu próprio ataque poderosos raios do sol explodiram sobre ele e quando os raios aumentaram com imenso calor que fritou todo o seu corpo Strom gritou de dor quando ele explodiu em uma enorme fumaça com o raio de calor tendo transformado o chão em vidro Thor começou a se perguntar como Shin conseguiu criar o imenso calor. Mas Shin percebeu que algo estava errado com a explosão enquanto isso Strom havia escapado da cidade. E quando ele percebeu que só sobreviveu porque liberou a magia explosiva que lhe permitiu escapar ele pensou que Shin era um oponente formidável. E concluiu em ficar longe dele alguns dias depois enquanto Shin e seus amigos estavam andando pela cidade Shin disse a Augusto que Strom ainda estava vivo.
e explicou que tentou recriar o raio de calor no deserto. Mas descobriu que não criou nenhuma explosão. Como ele revelou que Strom deve ter fingido explodir para que ele pudesse enganá-los, Augusto percebeu que era possível. E disse a Shin que os membros da realeza patrocinariam sua arma, vendo que ele era a maior ameaça a Strom. Depois que eles chegaram dentro da oficina, o ferreiro inútil chamado Harold começou a gritar com Mark para começar a trabalhar, mas quando Augusto se apresentou, Harold percebeu que ele era o príncipe e todos os trabalhadores se curvaram imediatamente quando Augusto lhe disse que ele pretendia fazer uma arma para Shin. Ele revelou que Shin era o neto do herói, abrindo suas comportas, mas como Harold concordou em fazer a arma, ele disse que era a maior honra de sua vida inútil. Enquanto isso, no Império Blues via um homem inútil chamado Zest estava dizendo ao governante que a capital estava em comoção sobre o aumento de demonoides. Então, como o governante pensou que era sua chance de assumir o reino, ele saiu para se preparar para a guerra de volta na capital. Depois que Shin e seus amigos deixaram a oficina, ele começou a se perguntar qual acessório ele poderia comprar para Cecília. Mas como ela pensou que ele pretendia comprar um anel para ela, ela começou a enlouquecer com a ideia de um pedido de casamento. Percebendo sua decepção, Shin percebeu que ele havia criado esperanças para ela. Então, em uma tentativa de compensar sua gafe, ele a levou a uma joalheria e gastou toda a sua mesada para comprar um anel barato falso. No entanto, quando ele o colocou em seu dedo, Cecília pensou que era uma expressão de seu afeto. Então, quando ele segurou sua mão, ela percebeu que ele realmente queria protegê-la. Alguns dias depois, no castelo, Shin foi convocado ao palácio para sua premiação honorária. Então, quando o rei de Sin começou a dizer que ele era merecedor disso, ele conferiu a ele a primeira ordem de mérito. Enquanto ele continuava a anunciar que Shin só foi convidado para frequentar a Academia de Magia, ele reafirmou sua promessa de não explorá-lo para ganho político ou militar. E avisou a todos para nunca esquecerem. No dia seguinte, quando Shin, Cecília e Maria começaram a ir para a escola, eles perceberam que uma multidão estava esperando para ver Shin do lado de fora, mas quando eles começaram a correr em direção a ele, Shin fechou a porta no pesadelo, percebendo que eles não podiam passar pela multidão. Ele sugeriu que eles usassem o portal em vez disso. Mas quando ele viu as maiores armas de distração em massa diante de seus olhos, ele quase teve um tipo diferente de explosão. Alguns minutos depois, quando ele começou a dizer à turma toda que precisavam subir de nível, ele disse que poderia haver outro ataque à capital. E queria que todos estivessem preparados, sabendo que ele tinha um plano. Augusto decidiu perguntar como ele queria que eles subissem de nível. Então Shin disse que desejava aumentar o nível de magia de ataque e defesa deles. No entanto, ele queria primeiro ver quanta magia eles conseguiam controlar e pediu a Maria para conjurar uma barreira. Enquanto ela fazia isso, ele percebeu que a barreira dela era mais inútil que a cara dela, droga, e disse a Cecília para mostrar a ela como uma barreira de verdade deveria ser. Imediatamente Cecília lançou sua própria barreira, quando perceberam que era mais espessa do que suas esperanças de algum dia ter sucesso em alguma coisa. Shin revelou que seu anel estava encantado com visualização de controle. Ele disse a eles que Strom havia usado uma barreira semelhante para bloquear seu ataque. E disse que com magia suficiente eles poderiam igualmente bloquear qualquer ataque. Enquanto isso, no Império Blusvia, Strom ainda estava se recuperando de seus ferimentos. Mas quando uma garota chamada Miri lhe disse que o Império estava se preparando para entrar em guerra com a capital, ele percebeu que finalmente poderia realizar seus planos. De volta à capital, depois que Shin e seus amigos chegaram em sua casa, eles revelaram que haviam começado o treinamento mágico. Mas quando Thor disse que o treinamento era muito intenso, Merlin explicou que Shin usava magia visualizando o processo em vez do resultado. Enquanto ele pensava que isso o tornava especial, ele decidiu invocar um portal. Um dos feitiços originais de Shin explicou que até eles poderiam usar a magia de Shin uma vez que entendessem seu mecanismo e aprendessem a combiná-lo com a visualização correta. Alguns dias depois que Shin e seus amigos retornaram à oficina para sua arma, Shin examinou a espada e apertou um gatilho para soltar a lâmina, enquanto Tony achava incrível. Augusto começou a examinar o segundo protótipo. Então, depois que eles saíram da oficina, ele disse a Shin que queria adotar a mesma arma para seu exército, já que ele pensava que seria mais barato se eles produzissem em massa. Quando Shin começou a se perguntar por que ele queria produzir armas em massa, Augusto lhe disse que uma guerra estava chegando. Mas como o pensamento de guerra os apavorava, Augusto jurou nunca envolvê-los. No entanto, Shin decidiu declarar suas intenções de apoiá-los na batalha. E vendo que agora eram amigos, ele disse que não os abandonaria. Naquele mesmo dia, no castelo, depois que o rei de Sion descobriu que o exército imperial estava avançando em direção à capital, ele ordenou que suas forças fossem enviadas. Enquanto isso, no Império, os demónios começaram a destruir a cidade e até eliminaram as pessoas. Mas quando Strom e Miria chegaram, eles perceberam que tudo estava indo de acordo com o plano deles, sabendo que as tropas de Yala acabariam aparecendo. Strom sugeriu que avançassem para a próxima fase. Alguns dias depois, quando Harold chegou em seu castelo,
ele disse a seus comandantes para eliminar todos os demónios em sua cidade, mas depois que eles saíram, ele percebeu que Strom estava esperando em sua cadeira. Enquanto Strom começava a dizer que estava esperando para acabar com ele liberou a magia em seus olhos para prendê-lo em um círculo de invocação. E lançou uma explosão que o obliterou e abriu um buraco na parede. No dia seguinte, quando Dominic e Rupert chegaram na cidade com seus grupos de reconhecimento, eles começaram a se perguntar como os demónios conseguiram devastar a cidade inteira. Naquele momento, eles começaram a ouvir a voz de Strom e, quando Rupert percebeu que ele era o responsável pelo ataque, eles avistaram um exército de demonoides à sua frente. Depois que eles retornaram à capital, Dominic explicou tudo ao rei Décio. E disse que mal conseguiram escapar. Na escola, depois que Alfred anunciou que Strom foi visto no Império, ele disse que foram avisados para subir de nível para uma possível guerra. E revelou que eles teriam treinamento conjunto com a escola de treinamento noturno. No entanto, quando a aula terminou, Shin notou que o resto dos alunos estavam preocupados. Então, quando ele perguntou por que, Maria revelou que os alunos do treinamento noturno sempre os desprezavam. E os chamavam de brotos porque lhes faltava força física. No dia seguinte, enquanto eles estavam reunidos do lado de fora do portal, Shin percebeu que eles haviam sido divididos em grupos de 8, com cada equipe sendo uma combinação de magos e cavaleiros. Em pouco tempo, eles começaram a partir em uma carroça. Então, quando o primeiro aluno se apresentou como Krase, dizendo que era o primeiro colocado do primeiro ano do Instituto Militar de Cavaleiros, Miranda se apresentou como a segunda colocada. No entanto, Shin pensou que seus rostos eram tão inúteis quanto suas habilidades de luta, mas quando ele decidiu perguntar se eles já haviam lutado contra um demónio, Miranda pensou que ele estava apenas se gabando porque matou um demonoide. Enquanto ela continuava dizendo que a escola de treinamento noturno era a melhor e que o nome de sua escola inútil era suficiente para assustar qualquer demónio, Krase disse a Shin para não atrasá-los. Depois de parar no fundo da floresta, Cecília começou a se perguntar onde estavam seus conselheiros, mas quando Siegfried e Cristina apareceram, dizendo que estavam ansiosos para trabalhar com eles, Shin percebeu que eles eram os instrutores. Enquanto eles começavam a caminhar mais fundo na floresta, Shin sentiu a presença de um demónio em sua magia de busca. Então, quando Siegfried disse aos cavaleiros que o demónio logo apareceria, eles prepararam suas espadas para a luta. Naquele momento, um javali avançou em direção a eles, mas quando eles tentaram atacá-lo, ele os invadiu e chutou Miranda para longe. Sem hesitar, o javali correu de volta para os outros, derrubando-os para o lado. Mas quando ele retornou para acabar com suas vidas inúteis, Shin sacou sua lâmina e cortou sua cabeça com um golpe limpo. Enquanto os cavaleiros ainda estavam em choque, Cristina apareceu diante deles dizendo que o demónio era na verdade um fraco. Enquanto ela o chamava de um grupo de perdedores inúteis de baixo nível, ela disse que eles não sabiam nada sobre o campo de batalha. E, como ela disse que eles estavam fracos, mandou que levassem o resto do exercício a sério. Nesse instante, Cecília começou a usar magia de restauração para curar o ferimento de Krase. Mas, quando os garotos notaram o corpão dela, que Deus tenha piedade, devemos manter o foco, irmãos, devemos. Mantenham o foco. Numa tentativa de conquistá-la, Krase limpou os arbustos para criar um caminho para ela e, quando não se ofereceu para carregá-la através de um lago, Ken se perguntou se ela beberia sua água. Enquanto se apaixonavam por ela, Shin desejou ter deixado todos eles morrerem. Nesse instante, Siegfried os avisou sobre um novo demónio. Mas, enquanto Shin lançava sua magia de busca, descobriu que havia, na verdade, uma horda deles. Naquele momento, Noah e Miranda começaram a correr em direção a eles, e, quando revelaram que havia centenas de demónios se aproximando, Shin se ofereceu para cuidar disso. Quando Siegfried lhe concedeu permissão, Cristina ordenou que todos ficassem atrás dele. Então, com Shin pronto para se exibir, ele criou bolas de fogo azuis usando hidrogênio comprimido. E, enquanto ele aprimorava com oxigênio, eles notaram uma calamidade de Rangas correndo em direção a eles, mas Shin liberou uma explosão de energia massiva que obliterou os demónios e se espalhou pela floresta. Quando a fumaça se dissipou, eles descobriram que quase metade da floresta havia sido destruída e Krase percebeu que os poderes de Shin eram imensuráveis. Querendo se redimir, Miranda decidiu se desculpar com Shin por ter sido rude. E admitiu que, na verdade, o invejava por ser neto de Merlin. Mas disse que ele não estava no nível deles. Enquanto se moviam para outra parte da floresta, encontraram um demónio urso. Mas, quando Augusto, Maria e Cecília conjuraram uma chama, eles a lançaram ao mesmo tempo. Enquanto os cavaleiros avançavam, Shin protegeu Krase com uma barreira, mas, enquanto eles perfuravam seu corpo, Miranda voou para eliminá-lo. Com o monstro morto, Cecília chegou para curar os garotos novamente. Então, quando ela começou a restaurá-los, Cristina percebeu que o grupo estava começando a aprender a coordenar.
espadas e magia ao mesmo tempo. Tony e outra metade do grupo estavam vagando por uma parte diferente da floresta. Mas, quando Mark começou a se perguntar por que Júlio o odiava tanto, Tony admitiu que uma vez roubou sua paixão, mas, mesmo que eles tenham terminado, ele já a fez dar uns amassos, fazendo Júlio contemplar-se e ziqueiar. Em outra parte da floresta, outro grupo de cavaleiros inúteis estava tentando intimidar Alice com seu grupo. E os garotos inúteis disseram a eles que podiam correr para casa para a mamãe se estivessem com medo. No entanto, quando as garotas perceberam que mal conseguiam conter demónios de baixo nível, Alice invocou suas chamas para obliterá-los. Então, quando Yuri liberou seu gelo, LYN perdeu o controle de seu raio e queimou toda a floresta. Quando todos chegaram de volta à capital, Shin notou que as garotas estavam parecendo mais feias do que o rosto inútil de Melinda. Então, quando Alice explicou que LYN perdeu o controle de seu poder, Shin percebeu que Júlio ainda estava zangado. Algumas semanas depois, enquanto as garotas treinavam na natureza, Augusto percebeu que todos estavam melhorando. Mas, quando pediu para falar com eles, começou a revelar que os demonoides estavam causando tumulto no Império. E, como disse, eles destruíram todas as cidades e vilas ao redor do reino. Ele disse que todos os nobres foram aniquilados, com os demonoides começando a aumentar. Augusto disse que eles precisavam formar uma coalizão para lutar contra eles e, como revelou, que eles estavam se multiplicando a cada ataque, Shin percebeu que Stram estava transformando mais pessoas em demonoides. Percebendo que ele acabaria atacando a capital, Shin sabia que eles precisavam estar prontos, então, depois que ele sugeriu que eles fossem para um acampamento de treinamento, Yuri se perguntou na casa de quem eles acampariam. Como Shin não tinha ideia, começou a pedir recomendações. Então, quando Maria lhe disse que a casa de Cecília seria perfeita e disse que sua família possuía uma fonte termal, Shin concordou imediatamente. Então, naquela noite, depois que ele contou a Merlin e Melinda sobre o acampamento de treinamento, Merlin disse que era uma boa ideia, dadas as circunstâncias críticas com o aumento dos demonoides. No entanto, quando Melinda percebeu que Shin poderia tentar desenvolver um romance com Cecília, ela gritou que não confiava nele. E se ofereceu para segui-los, já que era inútil demais para fazer algo melhor com sua vida. Mas Merlin se ofereceu para ir junto. Algumas semanas depois que os alunos deixaram a capital em carroças, logo chegaram ao fundo da floresta. E, quando Shin sentiu a presença de demónios, Augusto revelou que eles eram de tamanho médio. Depois que saíram de suas carroças, 4 começaram a se perguntar quem estava disposto a enfrentá-los. Então, quando Alice se ofereceu para matá-los, Yuri e Tony imediatamente interromperam, querendo fazer uma escolha justa. Shin decidiu usar a X para selecionar um vencedor e LYN emergiu no topo. Enquanto ela enfrentava os demónios, eles correram em direção a ela, mas ela invocou uma brisa tremenda que explodiu a armadura de enredo da garota, jogando os monstros para cima e empilhando-os em uma pilha. Quando chegaram à cidade de Claude, perceberam que era uma cidade de fontes termais. E, quando eles desembarcaram na mansão de Cecília, os trabalhadores os receberam de sua jornada. Por favor, cuidem bem da Lady Cicely por toda a vida. Sim. Sensacional. Naquela noite, enquanto os garotos estavam mergulhando em uma fonte termal, Merlin decidiu agradecê-los por ficarem com Shin. E começou a dizer que Shin cresceu sem ter nenhum amigo. Ele se sentiu mal por ele na época, mas disse que agora estava feliz por ver que estava rodeado de muitos bons amigos, ao mesmo tempo que Augusto começou a dizer que estava apenas feliz por ter Shin como amigo, já que ele era o único que o consideravam igual. Mas como as suas palavras fizeram Shin feliz, ele disse a Merlin que estava grato por ele o ter criado e treinado. Já que ele pensava que teria sido completamente inútil se ele não o tivesse feito, a vida que ele lhe permitiu ter deu-lhe todos os amigos incríveis que ele tinha. Então, enquanto lhe agradecia, Merlin começou a chorar de todas as emoções. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento da trama estava a ocorrer do outro lado das termas e quer dizer desenvolvimento massivo da trama, alguns dias depois, durante um treino de controle mágico. Merlin notou que os alunos estavam a começar a ganhar controle sobre a sua magia. Mas quando a magia de LYN quase explodiu, ela conseguiu suprimi-la. No dia seguinte Melinda estava a explicar o encantamento de equipamento mágico para eles e Shin estava contente que o acampamento estivesse a correr melhor do que ele esperava. Então, quando eles avançaram para o seu treino mágico, Melinda pensou que os seus amigos eram fortes o suficiente para lutar contra os demonoides, mas quando Shin disse que queria que eles ficassem ainda mais fortes, incluindo ele próprio, o pensamento assustou os seus amigos, fazendo-os recuar. No entanto, enquanto ele se oferecia para lhes mostrar um novo feitiço que ele visualizou, eles lançaram uma barreira para se protegerem do efeito. E Augusto disse aos outros para não baixarem a guarda. Com o feitiço roxo oco a devastar o chão,
Thor começou a perguntar-se como é que todas as montanhas não foram destruídas. Mas Augusto pensou que era porque Shin canalizou a explosão numa direção, no entanto. Enquanto eles estavam prestes a partir, ele disse a Shin para o levar de volta ao castelo usando o portal, dizendo que ele precisava de saber sobre os ataques dos demonoides. Enquanto eles chegavam, uma loira gostosa com uma trama massiva apareceu diante deles, mas quando Shin se perguntou quem ela era, Augusto disse-lhe que ela era a sua noiva. Então, enquanto a rapariga se apresentava como Elizabeth, Augusto perguntou-se por que ela tinha vindo, mas ela começou a gritar com ele por a ignorar. Nesse momento, a sua irmã apareceu a repreender Augusto por os ter abandonado a ambos e a dizer que sempre quisera conhecer o seu ídolo Melinda, o seu nome era Mãe. Mas quando Augusto se perguntou o que eles realmente queriam, Elizabeth revelou que eles desejavam juntar-se a eles no campo de treino. Mas como Augusto achava que eles eram ridículos, ele começou a dizer que não era um lugar para diversão e jogos. E disse que eles possivelmente não conseguiriam a permissão do rei para partir, no entanto, o mesmo disse que eles podiam partir. Já que ele pensava que iria parecer umas férias, naquela noite, enquanto Augusto apresentava Elizabeth e Mãe aos outros, ele disse que eles ficariam com eles. Mas como Cecília notou Shin a olhar para ela e se perguntou o que estava errado, a temperatura corporal de Shin aumentou juntamente com outra coisa. No entanto, quando Mãe conheceu Melinda, ela perguntou-se como é que ela ainda parecia tão jovem depois de criar uma criança tão inútil como Shin. Mas quando o resto das raparigas pensou que seria uma chatice criar uma criança com habilidades quebradas, Cecília tentou impedi-las. Parabéns, jogaste contigo mesmo. No entanto, Augusto pensou que esta era a pista final que Shin precisava de ouvir. Naquela noite, depois de Shin encontrar Cecília sozinha, ela decidiu pedir desculpa pelo que tinha dito mais cedo. Mas enquanto Shin lhe dizia que ele estava realmente lisonjeado por ouvir a sua confissão, ele lembrou-lhe de como eles se conheceram e admitiu que ele achou-a fofa da primeira vez que a viu. Enquanto as suas palavras a faziam corar, Cecília admitiu que ela também o achou bonito da primeira vez que o viu. Quando Shin se perguntou por que é que as suas caras nojentas arruinaram o momento, Maria e Alice disseram-lhe que pretendiam testemunhá-lo. Então, depois de todos se reunirem, Shin anunciou formalmente que Cecília era agora a sua namorada. No dia seguinte, cena de praia, sabes o que isso significa? Trama e até trama massiva da avó, parem com isso. Procurem ajuda. Depois de chegarem, Shin disse-lhes que eles iriam treinar com a sua bola, desculpem, queria dizer com o seu voleibol. Enquanto o jogo começava, Alice atirou a bola para o céu. E enquanto a seguia, Shin percebeu que ela tinha melhorado o seu corpo. Mas quando ela a bateu em direção à areia, Olivia conseguiu agarrá-la imediatamente, Tony lançou-a com uma visão de vento. Mas Augusto repeliu-a, então, enquanto LYN se levava acima da rede, ela lançou-a com um ataque de chama que quase consumiu Yuri. Enquanto Cecília pensava que o jogo era incrível, Mark disse a Shin que ele era incrível. Mas Shin sabia que tinha tomado um rumo inesperado naquela noite, enquanto todos estavam reunidos numa sala. Shin perguntou-se como é que todos se conheciam, então Maria disse-lhe que havia sempre uma festa de apresentação entre os membros da realeza e os nobres quando faziam 5 anos. Enquanto Augusto revelava que tinha sido amigo de infância de Elizabeth e sempre pensou que ela era especial porque ela o tratava como uma pessoa normal. Ele admitiu que isso o fez interessar-se por ela, no entanto, estas palavras deixaram Maria triste. E enquanto ela começava a perguntar-se por que é que estava tão sozinha, LYNN disse que a sua cara feia não estava a ajudar. És uma vítima. Nesse momento, Shin sentiu a presença de Melinda. Sim. Queixo, eu pensei que tinhas de morrer. Não, foda-se. Com os olhos de Melinda a brilhar atrás dele, ela perguntou-se por que é que eles estavam a apressar-se a desenvolver a trama, mas como ela pensava que a sua cara inútil era uma má influência para todos, ela convocou-os todos para uma reunião. No entanto, quando Shin acordou na manhã seguinte, percebeu que mal tinha dormido, lembrando-se daqueles canhões enormes. Mas, ao encontrar Cecília, eles coraram ao se verem, querendo ser um cavalheiro, ele decidiu convidá-la para o café da manhã. Mas ela pediu para falar com ele em particular. Quando chegaram lá fora, Cecília explicou que queria que ele conhecesse sua família. E Shin percebeu que era hora de enfrentá-los, enquanto dentro de sua casa, os pais de Cecília, Cecil e Elian, começaram a se perguntar por que eles vieram, então Shin lhes disse que estava namorando a filha deles. Ele disse que queria pedir a aprovação deles, e essas palavras deixaram Cecil animado, que começou a agradecer a Shin por escolher sua filha. Mas quando Elian mandou ele sentar a bunda, ela explicou a Shin que ele só poderia namorar Cecília para casar, porque eles eram uma família nobre que só podia fazer o que era aceitável. No entanto, pelo olhar severo de Shin, ela percebeu que ele estava disposto a aceitar, então, quando ele disse que sim, Elian parabenizou Cecília pelo noivado.
Enquanto isso, no Império, Miria disse a Strom que eles estavam atacando todas as caravanas na estrada. Strom disse que era hora de lançar seu grande plano. Ao mesmo tempo, no deserto, Shin estava pronto para exibir uma nova magia, mas seus amigos ergueram uma forte barreira para sua proteção. Pensando que seria outra explosão, no entanto. Quando ele disse que não era uma magia de ataque, eles decidiram remover suas barreiras, e diante de seus olhos, Shin começou a transferir sua magia para uma pedra. Então, ao ativar uma magia, a pedra se elevou no ar, chocando a todos. Elizabeth começou a se perguntar que tipo de magia era aquela. Então, quando Shin revelou que era magia flutuante, ele explicou que usou uma magia antigravidade, visualizando o oposto de algo caindo. Decidindo elevar o nível, ele lançou a magia antigravidade e, usando magia flutuante, se elevou diante de seus olhos. E aplicou magia de vento para se mover de um lado para o outro, ao aterrissar, chamando o experimento de um sucesso. Cecília percebeu que seu homem era incrível à noite. Depois que Shin disse a Merlin e Melinda que estava noivo, Cecília decidiu assumir a culpa por isso, mas com Melinda já esperando a notícia. Ela disse que precisava falar com os pais de Cecília antes que a notícia se tornasse pública. Quando chegaram, Cecil os recebeu em sua casa. Mas Melinda disse que eles vieram para lhes dizer algo importante. Então, enquanto estavam sentados na sala privada, Merlin decidiu revelar que Shin não era realmente seu neto. E quando Melinda começou a dizer que eles devem ter aceitado sua proposta porque pensavam que ele era, ela disse que eles não tinham nenhuma relação de sangue. No entanto, Cecil disse para eles não pensarem tão mal de sua família. E revelou que eles aprovaram o noivado de Shin com sua filha. Porque ele valorizava Cecília e estava sempre tentando mantê-la segura, a decisão deles foi baseada na consideração por sua filha. Então, quando Alien afirmou que era a verdade, Melinda se desculpou por ter pensado errado deles. Ao mesmo tempo, Cecília começou dizendo que amava Shin por quem ele era e admitiu que se sentia assim desde o primeiro dia juntos. Enquanto suas palavras deixavam Shin feliz, ele agradeceu a Cecil e a Alien por aceitá-lo por quem ele era e disse que protegeria Cecília e cuidaria dela para sempre, alguns dias depois. Depois que Shin e seus amigos vestiram novos equipamentos, Shin disse que eles estariam caçando um demoníaco calamidade de Ranges. Com medo de não serem fortes o suficiente, Olivia tentou dizer que eles possivelmente não poderiam derrotá-lo, mas Shin disse que eles eram melhores do que imaginavam e revelou que suas roupas eram equipamentos de combate defensivos maximizados. Quando chegaram na floresta, Cecília começou a sentir a presença de um demoníaco. E quando ela disse que seu tamanho era enorme, eles avistaram o leão. Enquanto elaboravam um plano, Shin começou a explicar que o leão sempre se movia lentamente. Então, como Cecília sugeriu que eles atacassem à distância, ele começou a acariciar a cabeça dela por sua resposta inteligente, mas os outros ficaram com ciúmes. Naquele momento, o demoníaco leão sentiu a presença deles, mas quando Shin disse para eles se prepararem para um ataque, eles invocaram suas chamas ao mesmo tempo. Sob seu comando, eles lançaram suas explosões. E quando uma explosão massiva irrompeu na floresta, deixando um grande buraco no chão, eles perceberam que o leão havia sido obliterado, com o grupo de suporte tendo conseguido liberar tanto poder. Shin pensou que cada membro do grupo de ataque poderia aniquilar um demoníaco calamidade de rank S sozinho. Então, enquanto eles continuavam pela floresta, eliminando todos os demoníacos, Tony desenhou uma vibração ultrassônica e matou o último. Enquanto Shin estava feliz por eles terem subido de nível com sucesso, Augusto disse que era hora de se preparar para sua cerimônia. E disse que mal podia esperar para vê-lo em sua festa de noivado, alguns dias depois. Enquanto Shin estava vestido para sua cerimônia de noivado, Cecília entrou na sala, quando ele notou seus enormes canhões. Ele disse que ela estava fofa, mas ela disse que ele estava bonito. Quando entraram na sala de jantar, todos começaram a aplaudi-los, mas quando o rei de Sion anunciou que reconhecia o noivado deles, estava de pé como testemunha. Ele ofereceu um brinde e todos torceram pelo jovem casal naquela noite, enquanto Shin e Cecília estavam sozinhos na varanda. Ele disse a ela que pretendia lhe dar um presente. Então, ao revelar um anel, pediu desculpas por fazer isso fora de ordem, mesmo depois da festa de noivado ter acabado. Ele decidiu pedi-la em casamento. Em poucos dias, os outros alunos dominaram a habilidade de voar com Shin lançando magia de flutuação neles, e ele ficou feliz que eles estavam começando a ficar mais fortes. Enquanto isso, no Império Imperial, Zest disse a Strom que a última cidade havia sido destruída. Miria percebeu que Zest conseguiu matar os plebeus de fome enquanto os nobres desfrutavam de um banquete que acabou induzindo ressentimento neles. De modo que, quando Strom os transformou em demonoides, eles facilmente massacraram seus senhores feudais. E até passaram a devastar as aldeias vizinhas. Miria sabia que Strom odiava os nobres imperiais, mas se perguntava por que ele decidiu vitimizar os plebeus. Alguns minutos depois, quando Strom começou a se dirigir ao seu exército de demonoides,
Ele agradeceu a eles por seus esforços em destruir o Império, mas ao começar a dizer que devastar o Império era seu único objetivo, ele admitiu que não tinha mais utilidade para eles. Enquanto essas palavras os irritavam, os demonoides começaram a se perguntar por que não podiam continuar seus ataques a outras cidades. E até mesmo dominar o mundo. Mas Strom disse a eles para fazerem o que quisessem, percebendo que sua mente estava decidida. Um dos demonoides chamado Fabro disse a ele que seguiria suas próprias intenções. Mas quando Strom se perguntou por que seu rosto podre ainda estava ali, Fabro decidiu ir embora, no entanto. Depois que a maioria dos demonoides o seguiu, SES começou a perguntar a Strom se permitir que eles partissem era a coisa certa a fazer. Mas quando Strom disse a ele que já havia alcançado seu objetivo, ele disse que eles eram livres para fazer o que quisessem, como iria incapaz de suprimir sua curiosidade. Ela decidiu perguntar por que Strom odiava o Império, tendo aprendido anteriormente que ele já foi um duque imperial. E estava até na linha para ser um imperador. Então, quando Strom decidiu revelar sua história sobre como sua esposa foi morta enquanto ele estava fora da cidade. E como ele havia se transformado no primeiro demoníaco que a humanidade já enfrentou. Seu único objetivo restante agora era matar seu próprio filho. Depois que Zest e Lawrence deixaram a sala do trono, Zest começou a dizer que eles precisavam dar a Strom um novo objetivo, então ele ordenou que Lawrence lançasse um ataque à capital. Ele sabia que isso atrairia Shin para se envolver e pensou que a aparição de seu filho daria a Strom uma nova razão para se juntar à guerra deles. Enquanto isso, na capital, Augusto estava tendo sua cerimônia de declaração, então o rei de Sião perguntou se ele prometia servir a terra e protegê-la como o próximo rei. Augusto jurou dedicar sua vida ao reino e proteger seu povo, então o rei de Sião anunciou que ele era oficialmente reconhecido como o príncipe herdeiro. Um homem apareceu para informá-los de que demonoides haviam aparecido no reino de Suite, no entanto. Quando os guardas tentaram expulsá-lo, Augusto disse a eles para poupá-lo. E disse que os relatos sobre demonoides eram uma prioridade máxima enquanto as pessoas ficavam inquietas. Augusto começou a dizer a eles para manterem a calma e revelou que eles já haviam criado um grupo para resistir aos demonoides, decidindo apresentar Shin. Ele revelou que os treinou para ficarem mais fortes e disse que eliminariam todos os demonoides no reino vizinho. Antes de revelar seu equipamento, ao mesmo tempo, os outros tiraram suas capas, então Augusto disse a Shin para fazer um discurso próprio. Ele prometeu aniquilar completamente qualquer coisa que ameaçasse o reino e as pessoas que amava. Então ele arrancou sua capa anunciando que eles eram os magos supremos, ao ativar o feitiço de antigravidade para elevar todos. Eles voaram para fora da cidade. Enquanto isso, no reino da Suécia, quando os cavaleiros viram um sinalizador lançado no céu, eles pensaram que era um sinal da fronteira. E perceberam que era um aviso sobre um ataque de demonoides, então o líder ordenou que os civis fossem evacuados. Naquele momento, eles avistaram o exército de demonoides à distância. Então, quando os demonoides explodiram a parede, ela se dispersou na barreira. Naquele momento, eles avistaram o reino da Suécia. Mas dentro, uma mulher estava fugindo de 2 demonoides. Enquanto eles continuavam lançando explosões em sua direção, eles eventualmente destruíram a estrada à sua frente. Mas quando ela começou a pedir a eles para pouparem sua vida, um perdedor inútil tentou dizer que eles a matariam. Mas foi chutado para a sujeira no centro do reino. Augusto começou a anunciar que era o príncipe e disse que eles haviam adquirido poder suficiente para eliminar os demonoides. Mas quando os demonoides ouviram essas palavras, as pessoas começaram a aplaudir no lado mais distante da cidade. Depois que o resto do grupo se separou, Shin disse a Cecília para tratar os feridos no posto de socorro, mas quando ela estava prestes a sair, ela disse a ele para ter cuidado. Enquanto isso, Lawrence estava espionando e ele pensou que eles finalmente descobririam o quão poderoso ele era. Ao mesmo tempo, Alice e LYN estavam correndo no telhado. Mas quando pousaram no chão, Alice lançou magia de busca para procurar demonoides. E notou um em seu radar. No entanto, o demonoide havia matado vários cavaleiros. Mas quando as garotas pousaram diante dele, ele notou seus corpos sem curvas e se perguntou por que 2 pranchas de surf estavam lutando contra ele em vez de estarem na praia. Ai! Aquilo ali foi uma violação, pessoalmente eu não teria isso. Enquanto suas palavras irritavam Alice, ela se preparou para queimá-lo vivo. Aquilo ali foi uma violação. Pessoalmente, eu não toleraria isso. Suas palavras enfureceram Alice, e ela se preparou para queimá-lo vivo. Mas LYN o eliminou antes que pudesse, foi quando ouviram um grito. Mas quando ele lançou um ataque para acabar com ele, Alice e LYN repeliram com suas barreiras, quando o idiota disse que ia mandar os corpos delas de volta para a cozinha. Alice ficou furiosa novamente, mas quando preparava um ataque, fogo irrompeu do chão, consumindo-o em cinzas. Ao mesmo tempo, 2 demonoides haviam matado o outro cavaleiro em um beco.
mas quando um círculo de magia prendeu-o no gelo, o outro tentou atacar Yuri. Mas Tony matou os dois demónios num piscar de olhos. Do outro lado, Júlio e Thor tinham eliminado os dois demonoides, mas dentro do posto de atendimento. Cecília estava curando os feridos enquanto Shin começava a obliterar os demónios ao seu redor, eventualmente causando uma enorme explosão que destruiu todo o lugar. O resto deles começou a se perguntar como ele era tão forte. Mas ele os aniquilou com um gesto. Enquanto a cena enchia Lawrence de pavor, ele começou a se perguntar como Shin adquiriu a força de sua magia. E pensou que era impossível encontrar sua fraqueza. Enquanto isso, Augusto e Maria não estavam mais sentindo a presença de nenhum demonoide. Mas quando ela disse que a área já estava limpa, Fabro apareceu diante deles. Quando percebeu que Augusto era o príncipe, disse que pretendia usar a cabeça dele como troféu. Enquanto pensava que o resto de seus amigos fugiria assim que descobrissem que seu líder estava morto, querendo pegá-lo de surpresa, Maria desencadeou uma explosão do chão. Mas quando perceberam que ele usou dois homens como escudos, ele lançou um corpo neles e acertou Maria com um soco. No entanto, seu equipamento conseguiu amortecer a dor. Mas quando ele a agarrou, Fabro a jogou contra uma parede, mesmo assim ela emergiu do escombro. Mas quando percebeu que sua roupa estava equipada com magia protetora, Fabro disse que atacaria as partes do corpo dela que não estavam cobertas. Decidindo fazer um ataque próprio, Maria lançou uma bola de fogo nele, mas quando explodiu, ela continuou lançando bolas de fogo. Quando a fumaça clareou, ela percebeu que ele estava ileso. E quando viram seu equipamento mágico, Fabro disse a eles que o pegou dos magos. Quando o reconheceram, Maria soube que era uma barreira movida à magia que Shin havia criado para o Reino Doce. Mas tendo aprendido sua fraqueza, Maria e Augusto se separaram imediatamente. Augusto lançou raios sobre ele. Mas quando ele usou a barreira para repelir, Maria começou a lançar bolas de fogo novamente, criando uma enorme explosão que eventualmente quebrou a barreira e queimou o corpo de Fabro. No entanto, quando ele conseguiu se levantar, Augusto abriu um buraco dentro dele, matando-o naquele instante. Dentro do palácio do rei, quando percebeu que a batalha estava chegando ao fim, Merlin revelou que eles não precisavam se envolver. E Melinda disse que eles parabenizariam o grupo quando tudo terminasse, ao mesmo tempo. Quando Lawrence descobriu que quase todos os demonoides haviam sido mortos, ele percebeu que Shin não era sua única ameaça. E pensou que era apenas uma questão de tempo até que todos fossem eliminados. Enquanto isso, Zest estava observando tudo de fora do reino. E quando admitiu que não esperava que fossem facilmente derrotados, ele percebeu que seu plano de avaliar a força de Shin havia falhado. Mesmo assim, ele pediu a Miria para criar uma distração que permitisse que os demonoides sobreviventes escapassem. Cale-se, humanos. Desapareçam, humanos.